Olá, estamos de volta no Imob Podcast, a sua revista virtual, digital do mercado imobiliário. Hoje o papo é muito sério, muito técnico, mas também com uma pessoa que é tão competente que torna tudo muito descontraído e muito fácil. Estive com ela numa reunião virtual onde ela apresentou sobre financiamento, que é um calcanhar de Aquiles no calcanhar de todo corretor de imóvel, né, que vai fazer uma venda, chega no financiamento, não é aprovado, e ele fala: não, deu tudo errado. Então, aprendi muito num primeiro papo, temos uma parceria e quero apresentar para vocês Karine Mota, que é uma agente de financiamento que atende para todo o Brasil. Boa noite, Karine Tudo Mota. Muito bem? Boa obrigado pela sua noite, presença. Daniel. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar participando do podcast. Eu acho que a gente tem muito o que agregar na vida não só do cliente, mas também dos corretores, né? O mercado tem revolucionado muito o mercado imobiliário, principalmente com essas mudanças do mercado nacional e internacional, que tem um peso muito grande aqui no Brasil, na hora do cliente parar e pensar: devo fazer aquisição? Quando devo fazer e como devo fazer? Eu acho que são as três perguntas que o corretor recebe ali do cliente, principalmente no primeiro contato, né? Sim. Karine, me conta como que começou, qual o nome da sua empresa, como encontramos a Karine Mota nas redes sociais, em sites. Me conta aí um pouco como que começou a história de financiamento e depois onde a gente te encontra. Conto. Bom, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, sempre com vendas, sempre fui apaixonada por pessoas, que eu acho que esse é o mais importante. Sempre gostei muito de mercado financeiro, sempre fui muito curiosa sobre tudo. Trabalhei durante 9 anos hoje é a maior marca de moda no Brasil. Então, lá eu pude compartilhar e aprender com os maiores profissionais da área comercial. Até que chegou um ponto que eu entendi que eu precisava fazer uma transição de carreira, porque eu já não estava mais realizada no que tange ali profissionalismo mesmo, e não financeiro. A minha área, né, de atuação, de profissão e de graduação é gestão financeira e técnicas administrativas. Então, essa parte sempre esteve junto comigo durante a minha vida toda. E aí, quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, o que fazer? Para onde ir? E eu sempre fui muito comunicativa, compartilhei com uma grande amiga minha, que na época era ela coordenadora do Private do Itaú, então PJ, conversando com ela, ela falou: Cá, você leva muito jeito para lidar com pessoas. Te vejo numa posição de gerente hoje, né? O mercado bancário, ele tem esse déficit de profissionais que conseguem atender não só o técnico, mas também essa parte comercial. Aí ela falou: vou te fazer um convite, vem assumir uma agência bancária do Itaú. E aquilo ali falou muito comigo, porque a gente sempre trocou muita informação sobre o mercado financeiro, ela era minha gerente lá também. E aí chegou aquela parte, né? Como funciona uma remuneração de um bancário, né? E aí, estudando, eu entendi que não fazia muito sentido começar numa agência devido à trajetória ao longo prazo ali. Mas eu falei: opa, me interessou. Vou estudar um pouco mais sobre o que é ser um bancário, e aí que eu descobri a profissão de correspondente bancária. E eu entendi também que eu poderia atender o banco estando ali no meu próprio escritório. Foi aí que surgiu essa paixão cada vez mais e a descoberta pelo crédito, porque eu confesso que no início eu pensei: eu quero algo que me dê liberdade de empreender, liberdade de captar clientes que eu entenda que faça sentido, já que eu venho de um mundo PJ, então eu sempre trabalhei com atacado, não vinha do varejo, né, que é o consumidor final, que é a pessoa física. E aí eu fui estudar ali um portfólio bancário e entender quais os produtos faziam sentido para mim naquele momento. E eu sempre fui uma consumidora de crédito, porque eu sempre entendi que o meu dinheiro poderia me trazer uma alavancagem financeira e que ele poderia trabalhar para mim.
E eu sempre fui uma consumidora também de consórcio. Meu primeiro veículo, em 2016, eu comprei através do consórcio. Na verdade, todos os meus veículos foram através de consórcio. E eu entendi que aquela matemática, eu vou aportar um valor de lance, mas o que sobra fica rendendo. Então, eu já tinha esse entendimento do produto. Fiz alguns cursos na área e falei, é isso que eu quero. E aí eu abri a minha empresa. Eu era correspondente do Itaú, somente do Itaú, e aos poucos eu fui introduzindo outros bancos, porque os meus clientes pediam também outros produtos, e eu entendi que cada cliente vai ter um perfil ali de crédito e um perfil de banco. Se eu estou no Itaú, eu só consigo entregar para ele os produtos do Itaú. Se eu abro a minha carteira, eu comecei a conseguir entregar outros créditos, como o Home Equity, que também é muito conhecido no mercado imobiliário hoje, inclusive em 2025, é um produto que já começou muito bem, que eu acho assim que vai ser o ano do Home Equity. Ah, Karine, mas tem uma taxa, é um produto caro. De fato, não é um produto barato, mas ele resolve para o cliente que não quer tirar dinheiro da carteira, porque também tem hoje uma rentabilidade alta. Então, a gente faz essa conta para o nosso cliente. Mas, em resumo, é isso. Assim, eu fiz a minha transição de carreira, me encontrei no produto de crédito e comecei. E aí, quando eu comecei, eu tenho muita facilidade em aprender as coisas. E eu batia de porta em porta para captar esses clientes. E aí, no fim, eu comecei a trabalhar com uma carteira de indicação. Eu não tinha mais tempo de sair captando, porque o meu cliente me indicava. Eu sou muito cuidadosa com o meu cliente. Eu tenho eu falo que é dinheiro de família, né? O dinheiro do empresário que está ali trabalhando todos os dias. Então, não acho justo vender para ele algo que não faça sentido para o caixa e para o fluxo financeiro. Eu sou gestora financeira, então eu acho que também é meu diferencial. E aí, depois de 2 anos, eu fui convidada por um escritório da XP para assumir a praça de BH e Rio para fazer essa estruturação de crédito PF dentro desse escritório. E, assim, foi um convite desafiador, porque eu teria que largar a minha empresa para entrar no mercado que eu já tinha um conhecimento, mas que ainda assim era um pouco novo. O meu cliente ele não seria mais o cliente final da compra do imóvel, seria o assessor de investimento. Então, quando eu aceitei, foi muito claro para mim que eu teria que estar no mesmo nível que o assessor, falando de ação, falando de CDB, LCI, LCA, LCD, porque esse escritório já trabalhava um cliente private, então, para você ter uma conta, você precisa ter acima de 300 mil em liquidez na carteira. Mas, assim, para mim foi a virada de chave na minha profissão. E aí, depois disso, hoje eu acho que não só no mercado financeiro, mas em qualquer setor, principalmente comercial, a Praça do Rio comprovadamente é a praça mais difícil de se desenvolver, inclusive imobiliária. Estive lá presente, eu sei como é que funcionam as negociações. E em 2 meses eu tornei a Praça do Rio a segunda maior do Brasil em crédito PF. E aí foi quando realmente o meu nome se tornou um destaque no mercado de crédito e financeiro. E o mercado financeiro ele tem muito homem, né? Então, quando chega uma mulher e faz acontecer, cria um destaque ainda maior. Lembra que eu fui para a Expert da XP e aí às vezes a gente não tem dimensão, né? Qual é o tamanho do seu nome no mercado que você atua? E aí eu cheguei na Expert, assim, e aí quando eu olhei, tinha várias pessoas em volta. Você que é a Karine Mota, nossa, você desenvolveu a Praça X, você vendeu X. Então, e eu fiquei lá durante um tempo onde eu aprendi muito. Trabalhei com assessores que tinham ali 2 bi de custódia. Um único assessor tinha 2 bi de custódia na carteira. Então, eram clientes que realmente trabalhavam em imóveis acima de 7 milhões. Então, eu convivi no dia a dia do crédito, como tomar esse crédito e por que um cliente que está comprando um imóvel de 7 milhões toma um crédito hoje, né? E, depois disso, eu fui eleita, considerada a maior assessora de crédito do Brasil, inclusive pela XP. Fui para São Paulo, me formei pela Faculdade XP em Rede de Crédito PF. Então, hoje eu já tenho esse cargo, né, acima. Também, falando de mulher, eu sou a única mulher que tem esse cargo pela XP. E aí, ano passado, eu estruturei mais de 100 milhões em crédito PF, todos nesse ticket acima de 5 milhões. E aí, esse ano, eu tive um novo convite, que foi para entrar para um outro escritório também, vinculado à XP,
para desenvolver essa mesa de crédito PF, mas no formato diferente, porque era um escritório que ainda não tinha esse produto, os clientes não conheciam e a demanda maior era: comprei um imóvel de 4 milhões, preciso descapitalizar da minha carteira de investimento. E por que isso estava acontecendo? E aí, hoje a gente enxerga, né, um cenário voltado 100% para renda fixa. Então, para quem não sabe o que é renda fixa, é um produto que tem mais segurança para os clientes mais conservadores, onde o cliente sabe exatamente qual é a rentabilidade que ele tem ali no final do vencimento do seu papel. O que é um papel? Se a gente compra um CDB do Itaú, você está comprando um papel de crédito bancário e o Itaú vai te pagar uma rentabilidade no final daquele contrato. E aí tem alguns outros detalhes que é mais parte de investimento. Só que hoje a gente está falando de uma Selic de 14,75% ao ano. Então, esse papel traz de rentabilidade para o meu cliente 16% ao ano. Uhum. Então, o mercado virou a atenção para a renda fixa, mas também tivemos impactos de guerra comercial China e Estados Unidos, inflação subiu, medo do que vai acontecer com o seu dinheiro, também teve o aumento dessa demanda, e o cliente, e aí a diferença entre, que eu também vou explicar depois, sobre vou prender o meu dinheiro em um imóvel físico, porque eu sei que ninguém vai me tomar. Uhum. Vou diversificar minha carteira em FIIs, que são fundos imobiliários, porque ele me traz uma liquidez e eu posso comprar o meu imóvel em qualquer lugar do Brasil. Porque imagina, se você investe o seu capital em um imóvel de 1 milhão e precisa de liquidez, você não vai conseguir vender ele em 24 horas. E se conseguir, você tem um deságio de, no mínimo, hoje no Brasil, de 30%. Então, você alocou no bem físico, em tijolo, 1 milhão e perdeu ali 300 mil praticamente no D0. Se você faz uma diversificação de carteira, onde você contrata ali, compra, né? Porque nos Estados Unidos, a Bolsa Americana, ela usa o fundo imobiliário como deve ser, que é o quê? Renda passiva, pagamento mensal do seu aluguel, daquilo que você investiu. Aqui no Brasil, o fundo imobiliário, ele é negociado em bolsa. Então, ele se torna uma operação para um cliente agressivo, porque ele tem risco, ele pode subir de um dia para o outro, como ele pode cair também, ter a desvalorização do papel. Só que, ainda assim, se você compra 1 milhão em fundo imobiliário, você pode ter essa liquidez no mesmo momento. E você pode participar de um grupo ali em BH, São Paulo, Rio, no Sul, você não fica preso ao imóvel físico. Então, e aí, uma estratégia que eu também utilizo com os meus clientes quando eles perguntam. Dúvida. Compro um imóvel físico para investir na planta, junto com a construtora, porque a gente sabe que o ganho ele é rápido, né? Se você pega hoje, vamos pegar ali Vale do Sereno, que é uma região que a demanda cresceu muito esse ano, que eu enxergo, né? Quem comprou um imóvel em 2009, naquela região, pagou 19 mil no metro quadrado. Hoje ele é vendido a 26 mil. Uhum. Então, ele tem essa valorização também. Né? Inclusive, eu tenho clientes que estão fazendo nessa fase de venda porque já entendeu que a valorização fez sentido para alocar em outro imóvel. E aí, o fundo imobiliário te dá isso. Só que, no final, você não tem o seu imóvel próprio. Você está investindo na empresa de uma outra pessoa e que você não sabe se vai dar certo durante a trajetória do papel. Se você contrata um papel de 4 anos, pode acontecer uma depreciação em 2 anos e o papel ficar negativo para você. E se você vende e negocia isso na bolsa ou no secundário, você está perdendo o seu dinheiro ali. Então, são muitas informações, né, técnicas que eu estou falando aqui, mas que é muito importante, porque hoje, o cliente que compra um imóvel de 5 milhões... ele tem uma carteira com fundo imobiliário, ele para pensar o que faz sentido eu alocar o meu dinheiro hoje num empreendimento que não vai ser para moradia, que vai ser para retorno, ou que vai me dar 0,5 de rentabilidade, que é o que o aluguel dá hoje, falando de residencial, ou eu coloco no CDB, no LCI, que vai me dar ali 16% ao ano, ou no fundo imobiliário, que eu já entro recebendo um dividendo mensal isento, porque o fundo ele é isento, né? Então... eu acho que o meu diferencial, principalmente hoje, é mostrar para o meu cliente uma esteira completa, uma jornada de diversificação, porque o mercado imobiliário ele vai continuar existindo, independente de Selic alta ou baixa, independente de qualquer cenário, a moradia ela é necessária porque somos seres humanos, né? E não existe momento certo ou errado de fazer uma aquisição.
existe a estratégia certa para você conseguir fazer isso de uma forma segura. Sim, nós vamos falar disso e eu quero pontuar. Você falou, Karine, que não é um mercado tão feminino. E é interessante como é que currículo, conteúdo e competência rompe barreiras em qualquer lugar. Eu saí da construção civil, fui para o mercado imobiliário e o que me fez performar foi ter competência, conteúdo, isso tudo que você está mostrando para a gente que você tem. Como a gente tem um público variado no nosso, na nossa audiência, eu queria saber de você algumas perguntas básicas, primeiro, para depois a gente entrar em Claro. outros assuntos. O que seria a principal coisa, né, a principal organização que o cliente deveria buscar quando ele vai fazer um financiamento? Porque a gente vê no mercado imobiliário, a pessoa primeiro começa a olhar o imóvel. Aí primeiro ele quer escolher o que ele quer comprar, ele vai ali no desejo. Mas o que ele tinha de se preparar antes de entrar numa jornada para escolher um imóvel? Qual que seria a primeira coisa que ele deveria procurar com o correspondente bancário? Tá. Eu gosto de brincar com os meus clientes que existem 3 profissionais que a pessoa física não pode ficar sem: advogado, contador e assessor de investimento. Hoje, tudo se resume, e inclusive é uma ferramenta que eu utilizo para os meus clientes, que eu chamo de Financial Planner. O que é esse Financial Planner? É um cross-sell onde o meu cliente tem ali um 360 da vida dele. E eu, inclusive, acredito muito que o consultor imobiliário, o corretor imobiliário, ele precisa saber o que está acontecendo no mundo econômico, porque, e eu gosto de brincar também, para você ser bem-sucedido, você precisa ser especialista em alguma coisa. Se você é especialista em imóvel, você precisa ser especialista em crédito. Isso é um education que tem que partir de quem está vendendo o imóvel. Porque o cliente vai te perguntar: como eu faço agora para finalizar a venda? E qual é o planejamento? O corretor, ele já tem todas as informações que ele precisa para finalizar a venda. Ele sabe o valor do imóvel, ele sabe a renda do cliente, ele sabe quanto o cliente tem de entrada. Quando ele não consegue finalizar a venda através dessas informações, ele pode direcionar para um profissional que tenha essa competência de entregar a solução de fato para o cliente. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes o cliente, e aí eu vou te falar do imóvel de 2,5 milhões, até aprofundando um pouco. Sim, eu só queria saber, para a gente iniciar, qual a documentação que ele precisa de te apresentar. Entendi. Tá. O checklist é comprovante de endereço, comprovante, documentação básica, CNH, o RG e o comprovante de renda. A análise de crédito ela é feita com base nessa documentação. Por quê? Os bancos puxam do Bacen. Então, através disso, o banco vai saber se ele já tem a renda comprometida. Por lei, ele não pode comprometer até 30% da renda no financiamento. Então, o banco faz toda essa análise. Se ele já tem essa renda comprometida, a entrada dele precisa ser maior para o financiamento ser menor. Sim. Então, tem uma regra de parcela mínima para o imóvel que a pessoa está querendo adquirir? Tem alguma regra que a gente pode colocar? Um número seguro? Porque desejo é diferente de valor. Realidade. Né? Então, qual que seria, assim, para a pessoa fazer uma conta em casa? Ela pode consumir quanto da renda dela numa parcela de um financiamento? Ela pode consumir até 30%. 30%. Isso, Então, uma pessoa que não tem uma renda X, não adianta olhar um imóvel Y. Não adianta, a não ser que ela faça uma junção de proponente. Se você é casado, você pode colocar a renda da sua esposa para fazer essa junção. Ou você pode colocar a mãe, o pai. O que você não pode colocar é um amigo, tá? Para fazer essa junção. De todo modo, é avaliada a renda total familiar. Então, se essa renda total equivale a 30% da parcela do imóvel, o banco vai autorizar. Se ultrapassa isso, a sua entrada precisa ser maior. Isso chega a variar de banco para banco ou regra todos os mercado. bancos? Regra de mercado. Isso. Você falou uma coisa muito interessante sobre o correspondente bancário
de você sair da sua agência, na sua fala inicial, você sair de um banco único para ser correspondente bancário e abrir para outros bancos. Eu acho interessante isso também, porque o corretor de imóvel, muitas vezes, é uma dica que fica para você. O corretor de imóvel, que ele atua com uma determinada construtora, ele se vê preso a vender o imóvel daquela construtora. Já o corretor de imóvel, o consultor de imóvel que é de uma imobiliária, ele atende várias construtoras. Então, ele consegue também ver muito mais a necessidade do cliente, as oportunidades de mercado para apresentar um imóvel que esteja dentro do perfil daquele cliente. Exatamente. Quando você escolhe sair de um banco e ir para correspondente bancário, é esse tipo de leque que você estava pensando para o seu cliente? É exatamente isso. E aí, na prática, o Itaú, antes, ele financiava até 90% do imóvel. É o único banco que fazia isso. E aí, e é 100% digital. O nosso cliente, quando ele compra um imóvel pelo Itaú, ele não precisa ir no cartório, ele não precisa ir na agência. E a gente consegue, quando ele é personalité, algumas taxas diferenciadas. O Bradesco, não. O Bradesco, ele financia hoje. É o banco que menos financia crédito, então ali na faixa de 70%, 60%. Mas quando o cliente também é correntista e tem esse valor de entrada, a gente consegue negociar uma taxa melhor. E aí, por que eu entendi que eu precisava trabalhar com uma esteira maior? Para atender o perfil do cliente. Não são todos os clientes que conseguem trabalhar com Itaú, como não são todos os clientes que conseguem trabalhar no Bradesco. Outro perfil, o cliente que está fora do Brasil e quer investir aqui e que deu saída fiscal do país, a gente tem que operar no Banco Inter, porque é o único que faz esse tipo de operação, com a comprovação de renda lá de fora. E aí, quando você fica preso a um único banco, você atende um único perfil de cliente e deixa de atender outros também. E tem cliente que ele é fidelizado, tá? Eu tenho conta no Santander, eu quero fazer pelo Santander. É uma escolha do cliente. Eu não posso obrigar o meu cliente a fazer pelo Itaú, porque eu acho que é melhor. Chega um momento que ele vai escolher por conta própria e tá tudo bem. E pelo que eu estou entendendo, você não vai conseguir essa resposta de que é melhor em outro lugar com o seu gerente da sua agência. Porque ele trabalha num único lugar. Exatamente. Quando no mercado imobiliário o corretor de imóvel começa a indicar um profissional com correspondente bancário, muitas vezes o cliente vira, não, mas talvez essa pessoa vai estar me incentivando a comprar o que eu não posso. Quando, na verdade, o correspondente bancário indicado por um corretor de imóvel, ele pode estar facilitando o acesso à informação. Exatamente. Porque ele vai ampliar o leque ao invés de um gerente Exatamente. específico. Quando você trabalha num banco, você é obrigado a vender os produtos daquele banco. Quando você trabalha como corretor de imóvel de uma determinada construtora, você é obrigado a oferecer o produto daquela construtora. Então, o profissional de correspondente bancário, ele ampliou muito nesse sentido. Muito. Uma das coisas que eu vi também que mudou na profissão do agente bancário é que hoje ele não faz só financiamentos. O que mais está dentro da sua carteira de produtos como correspondente bancário? Hoje eu faço financiamento, eu faço consórcio, que nos últimos 2 anos cresceu muito devido à alta da Selic, né? Diferente do financiamento, o consórcio ele tem taxa administrativa e não juros. Então, o custo efetivo total é muito menor. O que é o custo efetivo total de um consórcio hoje? É a taxa administrativa dividido pelo prazo. Então, ele é um produto pré-fixado. E o meu cliente sabe exatamente quanto ele está pagando por aquilo. A gente tem o home equity, que é muito utilizado para o cliente que colocou o imóvel para venda na imobiliária e precisa, às vezes, de um capital para fechar um imóvel novo, ele levanta esse capital. O LTV hoje do home equity está na faixa de 50% a 70% do valor do imóvel que ele coloca para venda. Eu trabalho com um fundo que hoje é do Grupo Cirela, que é o maior da América Latina em construção civil, que dá uma carência para o meu cliente começar a pagar daqui a 3 meses. Então, ou seja, ele coloca o imóvel dele para vender com você, levanta esse capital, faz uma nova compra ou investe no negócio dele. Ele tem o prazo, o corretor tem o prazo de 3 meses para vender. Se ele vende esse imóvel dentro dos 3 meses,
Ele quita todo o home equity e paga uma taxa muito pequena ali, só dos 3 meses que ficou usando capital. É uma estratégia super utilizada. Nos Estados Unidos já era muito utilizado, veio para o Brasil. Antigamente, a gente chamava de CGI no banco, e aí a gente deu um nome mais bonitinho para o produto agora, home equity. Uhum. E a gente também tem O nome é americanizado para o produto. no banco ainda é vendido como CGI. Certo. E a gente também tem um outro crédito que chama 1 por 1, que também é muito utilizado, mas aí é um produto 100% para cliente investidor. Se o cliente não é investidor, ele não tem acesso a esse crédito. Uma taxa muito boa também de mercado. Hoje, em algumas situações, a gente consegue até CDI careca. Então, e aí ele tem a opção de pagar em bullet. O que é bullet? Se você toma esse crédito, eu consigo gerar um boleto único para você pagar para daqui 5 anos. Então, é uma estratégia inteligente. Então, hoje, o correspondente ele tem acesso, inclusive, a várias plataformas de auxílio, onde você sobe a documentação do seu cliente e tem acesso numa versão, no modo único ali, todos os créditos disponíveis e aprovado para aquele CPF. Certo. Um outro diferencial também que eu tenho na minha empresa é o trabalho de despachante imobiliário. E aí, quando o corretor traz para mim a demanda do meu cliente, e aí surge, Karine, meu cliente está nessa dúvida, não sabe se financia, não sabe se faz consórcio, não sabe se compra à vista, você pode marcar uma reunião? Eu sento com o cliente, faço esse cross-sell com o cliente, a gente acha o crédito para ele, a gente fecha, e aí na hora de fazer a aquisição do bem, o faturamento, que a gente chama de alienação fiduciária, eu faço todo o processo para o meu cliente. Então, eu entrego a chave na mão do meu cliente. Então, inclusive, o corretor de imóvel não tem esse trabalho, e às vezes é um trabalho que é cobrado no mercado, né? Os despachantes cobram isso. E eu acompanho tudo bem ali, pertinho do meu cliente, para entregar o melhor serviço, o melhor trabalho. Voltando um pouco a falar de crédito, tá? Quando eu falo de melhor crédito, o que eu pergunto? Quanto meu cliente tem de entrada? Se ele comprou na planta, ele tem um prazo para pagamento, ele tem um fluxo mensal que já compromete a renda dele, que a gente tem esse cuidado. Hoje, se você comprou um apartamento na planta, faz sentido entrar no financiamento, mesmo que seja para entrega daqui 2 anos? A projeção da Selic daqui 2 anos é de 12,5%. Hoje eu tenho um produto via consórcio que o seu custo efetivo total com reajuste anual é de 4,15 ao ano. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pontuar, por quê? O mercado imobiliário ele flutua nas aquisições de acordo com a taxa Selic. O que aconteceu em 2020, 2021, nem sempre vai ser regra de mercado para 24, 25, provavelmente não será para 27, 28. E como que a gente vê no mercado imobiliário a flutuação do mercado? Quando a taxa Selic está muito baixa, o tipo de imóvel que a gente chama de avulso, que é de pessoa física para pessoa física, ele tem grande rotatividade. Sim. Então, as pessoas estão comprando imóveis e fazendo os negócios entre pessoa física e pessoa física. Por quê? Porque o crédito está um pouco mais facilitado ali no financiamento, as taxas estão menores e as pessoas partem para uma negociação de algo que já existe. Quando a taxa Selic começa a aumentar muito, a venda mais procurada é a venda futura, que é a venda chamada da venda do investidor. Por que que o investidor compra imóvel na planta? É porque ele tem muito dinheiro e aí é fácil comprar? Ou é porque ele faz alguma estratégia para potencializar o dinheiro que ele tem à vista a longo prazo? Na verdade, se chama proteção patrimonial. E aí, um outro exemplo. Quando a Selic sobe, os fundos imobiliários despencam. Isso tem uma explicação. Como o mercado fica todo voltado para a renda fixa, e tem aí os riscos, porque quando a Selic sobe, o que a gente entende? Inflação, precisa conter a inflação. O mercado imobiliário construtora, ele explode de venda. Sobe muito as vendas do cliente que está comprando ali. Primeiro, porque ele vai ter uma valorização em curto prazo, comprando direto na planta. Segundo, ele não quer mais perder o dinheiro dele no papel de fundo imobiliário, então ele pede o resgate e compra o bem físico, porque a valorização vai ser maior, e acontece essa movimentação que você acabou de citar. Hoje, o que eu vejo, tá? Para 2025, principalmente,
Se eu pego hoje um relatório de quanto de crédito eu fechei para o meu cliente que fechou um consórcio atrelado a um empreendimento da planta e puxa um relatório de quanto eu faturei de imóvel já pronto, esse imóvel pronto equivale a 10%. 90% é feita uma estratégia, que é essa proteção patrimonial, onde meu cliente entende que ele tem que continuar. É a cultura do brasileiro, não vai parar de comprar imóvel. Mas ele quer algo que dê rentabilidade para ele. Então, ele faz essa troca de investimentos. Tá? A escolha do crédito hoje imobiliário, falando via financiamento com a Selic alta, ela é mais voltada para pessoa física de pessoa física, e aí eles fazem aquela negociação ali direta. Mas um outro ponto muito importante, que eu gosto de ressaltar muito com o meu cliente. Karine, eu vou esperar a Selic cair para comprar o meu imóvel. Gente, o momento de comprar o imóvel é quando você encontra o imóvel para a realização do seu sonho familiar, é quando você compra o imóvel na planta, entendendo que você terá um retorno futuro. O momento que o financiamento esteve mais barato nos últimos 20 anos, que foi quando a Selic esteve ali mais barato, a gente está falando de a Selic a 2%, o financiamento estava 6,99%. Ou seja, hoje a Selic a 14,75% ao ano, eu tenho um produto, o mercado tem um produto via consórcio, que tem um custo efetivo total de 4,15% ao ano, caso você não seja contemplado por sorte. Por que eu estou falando isso? Porque o consórcio, quais são as possibilidades de contemplação do consórcio? Primeira, pela Banco Central e Loteria Federal. Sorte. Então, se a minha cota é contemplada, é sorteada, eu tenho acesso ao crédito. E aí o meu custo é muito menor, porque a minha taxa é real sobre o valor utilizado da compra do imóvel. Segunda possibilidade, lance livre. O que é lance livre? É quando você entra com uma parte do bolso, um aporte do bolso para ser contemplado. Karine, nossa, mas demora demais, consórcio. Eu vou ficar 10 anos pagando. Não, a gente chama de proposta estruturada. Eu, como correspondente bancária, vou te falar assim, Daniel, você precisa ofertar 50% para ser contemplado de imediato. Como que você sabe disso? Gráficos históricos. Quando eu entro no sistema do Santander, do Itaú, da Porto Seguro, da Rodobens, entre outras administradoras que eu tenho no meu escritório, eu sei exatamente quantas pessoas foram contempladas desde que o grupo iniciou, quanto o meu cliente precisa aportar para ser contemplado. Tem o lance mínimo e o lance máximo. Mas só tem acesso o correspondente bancário, né? Porque existem outras pessoas que comercializam ali o produto que não têm esse acesso. Hoje eu consigo entregar para o meu cliente uma carta de crédito de 1.800.000 ali em 2 meses contemplado. Porque ele se planejou, eu passei para ele os valores reais para ele ofertar de lance, ele entendeu como que funciona ali a engrenagem do produto, tá tudo certo. Ele tem 6 meses para pagar para a construtora ou para o vendedor, ele tem ali 2 anos para pagar para a construtora. Então, qual o sentido de entrar no financiamento que te cobra hoje ali no mínimo 13% ao ano, mais TR, que não está mais zerada, outra informação muito importante, o GTR ela está 0,84 ao ano. Então, assim, não existe crédito certo nem crédito errado. Existe a compra do meu cliente, o tempo, o timing que ele tem de pagamento. Se você vira para mim e fala assim, Karine, eu já fechei um contrato de compra e venda, eu tenho 45 dias para pagar o vendedor, a imobiliária. O consórcio não funciona, ou a gente opta por uma carta já contemplada. Ela está liberada para fazer o faturamento. O que a gente faz é envelope habitacional, dados do vendedor, do comprador, que é você, vistoria do imóvel, jurídico do banco, criação da minuta, contrato, eu crio tudo isso, mando para o cartório está na sua mão. Faça a alienação fiduciária, nova averbação do imóvel. Aqui em BH os cartórios são rápidos, tá? Hoje um cartório que mais demora aí vai te entregar tudo isso em 15 dias. O terceiro aqui de BH ele é ótimo para entregar. Tem campanhas de aceleração de averbação de alienação fiduciária. O cliente pagou as taxas como ITBI, o dinheiro é liberado para o vendedor. Aí tem que ser financiamento. Agora, se o cliente tem um prazo para fazer esse pagamento, hoje eu não vejo sentido utilizar o financiamento imobiliário padrão. Certo. Bom, quando o cliente está para adquirir o imóvel, ele procura a Karine
e a Karine faz esse levantamento. Esse levantamento, com toda aquela documentação que a gente passou ali, vai indicar a melhor forma de adquirir o imóvel. Quando que é a hora do cliente virar e falar, não, então já que não é consórcio, eu não posso isso, eu não posso... Quando que é a hora que ele fala assim, eu vou ter que cair no financiamento bancário? O primeiro ponto da escolha do financiamento é quando o cliente não tem o valor para ele ser contemplado no consórcio com rapidez. Porque não adianta o meu cliente ofertar 50% se o consórcio, se aquele grupo ali... Hoje o mercado está contemplando com lance alto, tá? Tem uma outra informação importante. E a gente tem um facilitador que é o lance embutido. Depois até posso explicar o que é isso. Mas quando o cliente não tem o valor real que ele precisa ofertar ali para ser contemplado, o consórcio ele tem que ser descartado, senão estou entregando um problema. Ele precisa de uma solução para fazer a aquisição, não só para ele, também para o corretor de imóvel. Qual é a segunda opção? Financiamento, porque se eu consigo aprovar para ele um financiamento onde ele vai dar 20% de entrada e financiar 80%, e ele consegue pagar uma parcela mensal, que é a parcela real, não vejo problema em fechar um financiamento. A renda familiar comporta a parcela, onde não vai comprometer 30%, ele tem ali 20% de entrada e quer comprar o imóvel porque é para moradia. Ok, vamos fazer financiamento. A tomada de decisão é capacidade, apetite do cliente financeiro para comprar aquele imóvel. Perfeito. Bom, os fundos imobiliários... Tem como ter prejuízo quando você adquire um fundo imobiliário? Tem. O fundo imobiliário no Brasil, ele é acordado, né, ali negociado na B3, que é a nossa bolsa brasileira. Existem várias modalidades de fundos imobiliários, tá? Um fundo imobiliário, que hoje eu entendo que é o maior risco que o mercado tem, que o investidor tem, a gente chama de monoativo. O que é um fundo imobiliário monoativo? É quando você tem um único inquilino. Vamos imaginar. A gente criou um fundo aqui, a gente criou uma gestora de fundo. Nós vamos captar o dinheiro no mercado, nós vamos construir um prédio, nós vamos alugar para uma única empresa. Vamos imaginar a Vale. A gente alugou esse prédio para a Vale. Ela é a nossa única inquilina. Quando acontece alguma coisa no mercado, Vale, a gente está falando de commodities. O que é isso? Insumo. Ela distribui insumo para o mundo. Quando a gente tem a queda na Bolsa Americana de commodities, isso influencia na venda do papel da Vale aqui. A gente corre um risco da Vale atrasar o aluguel, não pagar o aluguel. Então, esse papel ele vai dar um prejuízo. O que é o fundo imobiliário? Rentabilidade mensal do que vem do aluguel, né? Então, hoje eu acho muito arriscado. Eu não teria na minha carteira e meu cliente conservador eu também não indicaria. Eu gostei disso. O que é um cliente conservador? O que é um cliente arrojado? Né? Porque a gente faz lá no banco uma simulação. Você preenche o seu perfil de investidor, né? O que é o cliente conservador e o que é um cliente arrojado? O cliente conservador é aquele cliente que gosta de saber exatamente quanto o dinheiro dele vai render no final do vencimento do papel dele. Então, se eu sou conservadora e contrato um CDB de 2 anos, eu sei que daqui 2 anos, anualmente, eu tive uma rentabilidade de 16% ao ano. Eu não fico na oscilação de mercado. O cliente arrojado, e aí, geralmente, o cliente conservador, ele trabalha esse fundo... geralmente liquidez no máximo de 45, o que é isso? Se eu peço para resgatar hoje, daqui 45 dias o dinheiro está na minha conta. Ele não opera muito multimercado, porque o multimercado acompanha a economia global também, e aí entra câmbio, commodities, como eu falei, entre outros ativos. Ele opera títulos, tesouro, que é, né, a gente está falando do dinheiro do Brasil, CDB, LCI, LCA, que são letras de créditos. Alguns clientes optam também por CRI, CRA. A MRV lançou ano passado um CRI da MRV, que inclusive hoje tem uma performance boa, mas ele é todo no pré-fixado. Alguns títulos estão no pós-fixado. O que é pós-fixado? Ele é atrelado à inflação, então ele é IPCA mais 5. Então você sabe que tem 5% garantido e o IPCA é a inflação. Hoje, se a gente considera 6,85 de IPCA,
Esse ano a rentabilidade vai ser essa, mas ano que vem pode oscilar, mas tem uns 5% garantido. Então é mais tranquilo também. Tem muita diferença de perfil nas praças? O perfil do investidor de São Paulo é diferente do investidor do Rio, que é diferente do investidor de Minas? O mineiro, ele é muito conservador, né? É a nossa cultura, assim. Eu até brinco, falo, às vezes eu vou fechar um crédito para o mineiro, são 5 reuniões. Aí, na terceira tem café, pão de queijo, vem cá, você conhece o fulano? Eu vou ligar para o fulano para pedir orientação, recomendação. É assim. E o mineiro, ele tem esse cuidado, essa preocupação. Então, ele é mais conservador. O paulista, não. O paulista, ele é arrochado. Ele é muito rápido. Em 24 horas, o paulista... Em 24 horas, em São Paulo, você abre uma hold. Que aqui em BH, você demora 45 dias. Então, ele é mais arrojado. Demora 45 dias depois que você convenceu o mineiro cliente, a ter a hold. E porque ele tem que ter uma hold, né? Sim. Então, o pessoal, o cliente do Sul também, ele é mais arrojado. E aí, o Sul, eu falo que parece que a gente está em outro país, né? Dentro do Brasil, porque lá tem valorização em tudo também. Hoje, o mercado imobiliário do Sul, ele praticamente domina o Brasil, né? Maior do que São Paulo, principalmente, o de alto luxo. Então, tem sim esse perfil de região para perfil de cliente investidor. O cliente mais arrojado é o cliente que investe em ação. Então, ele compra e vende na bolsa. Bitcoins que está em alta, né? Hoje, por ele ter esse desejo, hoje ele é a moeda mais valorizada do mundo. Por mais que a gente ainda não sabe tudo da moeda, ele criado ali, ele foi desenvolvido numa blockchain. O que é uma blockchain? São blocos de informações. Então, eu não consigo entrar no seu blockchain para ter acesso ao seu Bitcoin. Então, por isso que criou esse desejo no mercado e por isso que ele é valorizado. Sim, é uma forma de você... não é nem proteger, né? Porque a gente faz uma hold para proteger um patrimônio. Já o blockchain é uma forma de você esconder o patrimônio. Esconder, exatamente isso. Cada um tem uma senha, né, são as informações criptografadas ali individuais. Né? Tanto que você não consegue ter numa prateleira. Se você compra um Bitcoin, é um pendrive ou um CD, falando de modo grosseiro. Eu costumo brincar com os arrojadões, que assim, Bitcoin é muito bom, né? Mas eu sou corretor de imóvel, não dá para morar dentro do Bitcoin. Não dá para morar. E é a mesma coisa de fundos imobiliários. Quando o cliente me pergunta, devo investir meu dinheiro todo em fundo imobiliário porque eu não vou ter problema com inquilino, com reforma, né? Você não vai morar dentro de um fundo imobiliário. E você pode perder o seu dinheiro, porque ele é operado na bolsa. Ele é um produto de risco. Inclusive, se você coloca no seu banco que você é um cliente conservador, você é proibido, é bloqueado de comprar um fundo imobiliário. Quem investe em fundo imobiliário pode esquecer renda fixa. Na verdade, não é que pode esquecer. Ele faz uma diversificação de carteira. E aí, voltando àquele assunto, o monoativo, o cliente que é de renda fixa, ele não entra no fundo imobiliário monoativo. Ele entra no fundo imobiliário empresarial, de grupo. E com mais de um dono, mais de um sócio. Vamos imaginar, a gente pega um loteamento no Belvedere, aqui em BH. A gente capta sócios, investidores para fazer essa operação. Quando a gente cria, a gente chama de book, tá? Quando a gente cria esse book, a gente leva ele para a B3, ele é homologado, a B3 aprova a venda de cotas para os investidores. Mas a gente tem que provar qual o público X, o público-alvo que a gente vai atingir, qual a rentabilidade já existente no mercado para esses fundos, para a gente conseguir agregar, inclusive na hora de precificar esse papel. Ótimo. Bom, para esse finalzinho do nosso podcast, gente, eu acho que vai ter que marcar outro, né? Porque é muito assunto. É muito assunto. Mas para o finalzinho, qual que seria a melhor estratégia para comprar um imóvel de 2,5 milhões, né? Uma casa hoje em condomínio aqui na região de Belo Horizonte, Nova Lima, está a partir mais ou menos desse valor. Qual que seria a melhor estratégia para adquirir um imóvel desse valor?
Eu acho que hoje essa é a dor de todo corretor de imóvel, assim. Eu recebo muita pergunta sobre isso e às vezes como eu tenho muito relacionamento e movimento muito nesse mercado, Karine, perdi uma venda hoje, 2,5 milhões, ai, não sei o que aconteceu, o cliente até tinha apetite para o crédito, mas ele ficou na dúvida e é um perfil muito para médico, tá? Até vou dar essa dica aqui para os corretores de imóvel. O cliente que quer o imóvel de 2,5 milhões, ele, para a maioria das vezes, ele já tem um imóvel ali em torno de 1,5 milhão, mas é o único patrimônio que ele tem e muitas vezes ele não tem esse mesmo valor em liquidez na carteira. E ele não quer descapitalizar, porque é o dinheiro da família, é o dinheiro da vida inteira do cliente. E a dúvida dele é: continuo com o meu imóvel de 1,5 milhão ou faço essa transição para o imóvel maior? Para isso, geralmente ele tem que vender o imóvel que ele já tem para conseguir comprar esse de 2,5 milhões. E aí ele fica preso nisso. Ou ele pensa muito também na permuta. E na permuta é muito difícil, porque quem está vendendo um imóvel de 2,5, ele não quer receber um imóvel de 1,5 milhão na permuta. Não quer. E corre ainda o risco da defasagem. Corre o risco também de como você está permutando, se você não se atenta ali na forma que vai fazer o contrato, você vai ter ganho de capital ainda incidindo, se você não fizer um contrato de aquisição posterior dentro de 6 meses. Mas completando, então eu tenho um imóvel lá de 1,5 milhão e, sei lá, não vou ter essa liquidez para vender. Hoje, o maior desafio é isso, porque o cliente de 2,5 milhões, ele só tem aquele imóvel único, então ele precisa vender para fazer essa rampagem imobiliária. E aí, como você consegue destravar isso do seu cliente? Colocando ele numa mesa com um profissional do mercado financeiro, onde ele vai criar ali uma estratégia. Olha, vamos entender. Hoje, se você colocar o seu imóvel para locação, ele tem facilidade, vai ser um imóvel fácil de vender? Talvez sim, talvez não, depende do que o corretor falar. Mas você já tem ali na sua carteira 800 mil em liquidez, que já é a entrada de 2,5 milhões. Vamos trocar? Vamos colocar o seu aporte para essa entrada, você já financia, já compra o seu imóvel de 2,5 milhões. Na hora que vender o seu milhão de 1,5 milhão, você repõe o dinheiro e faz uma amortização no seu saldo devedor do financiamento? Faz sentido? Faz. A gente tem, inclusive, alguns casos que essa venda do 1,5 milhão ajuda a pagar metade ou até integral a parcela do financiamento novo, da sobra que vai ficar de saldo devedor do financiamento novo. A família não vai ficar desprotegida de capital, mas precisa ter essa maturidade financeira. Então, tudo bem, você não vai comprar porque você está com medo de não conseguir vender o seu imóvel. Mas espera aí, e o seu dinheiro? Quem vai comprar um imóvel de 2,5 milhões tem liquidez. Ele não vai entrar numa parcela de 18 mil reais, de 20 mil reais, sem liquidez. Ok, eu vou deixar uma pegadinha aqui para nossa audiência, que é o seguinte. Ela falou de home equity. Isso. Você pode utilizar o home equity com um imóvel ali de 1 milhão, 1,5 milhão, para utilizar aquele dinheiro investido e conseguir pagar um financiamento bancário e, no final, conseguir adquirir o imóvel do upgrade enquanto você vai quitando aquelas parcelas com o valor total investido? A melhor solução é você fazer esse levantamento de capital no imóvel que você já tem, dar isso como entrada para você não perder a oportunidade de compra nesse cenário do cliente de 2,5 milhões. E assim que você realizar a venda do seu imóvel, você quitar esse empréstimo. Porque hoje, a taxa do home equity ele é um crédito mais caro do que a sua carteira te paga de rentabilidade. Então, nesse cenário, a conta ela não fecha. Certo. Então, você tem essa oportunidade de fazer alguns empréstimos nesse sentido com carência para conseguir, para o corretor conseguir desenvolver a venda em 3 meses. Não vendeu em 3 meses, não tem problema. Você paga ali durante o prazo da venda a parcela do home equity. Mas vendeu, amortiza para você sair dos juros futuros. Porque é a mesma coisa do financiamento. Existe a tabela saque e a tabela price. Você pode escolher. Então, você opta pela tabela saque,
a amortização ela é agressiva. Você tem um desconto muito maior, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Então, o que é o home equity? E às vezes, quero até aproveitar, porque às vezes, esse valor, se você estiver tentando negociar uma permuta, esse valor que você vai conseguir amortizar ao longo do tempo é menor do que o tanto que vão desvalorizar seu imóvel. Exatamente. Então, muitas vezes, a solução já está na mão do cliente. Exatamente. Ele está tentando negociar o valor do imóvel. E imóvel é uma coisa diferente, né? O papel, ninguém tem amor pelo papel. Não tem. Mas quando você vai conversar sobre um imóvel que a pessoa tem que reduzir o valor dele, mesmo que seja para executar um sonho novo, a pessoa está ali apegada. Ah, mas eu coloquei a minha bancada de mármore ali. E, na verdade, a pessoa não está fazendo a conta, né, que o tanto que ela consegue ganhar de crédito na operação financeira daquela aquisição que ela está fazendo. Eu acho que fica muito claro que se você pensa em upgrade, se você pensa em melhorar o seu patrimônio imobiliário, sem um correspondente bancário, sem uma assessoria financeira para entender o que vale o seu imóvel, e é legal que é cada um no seu quadrado. O corretor de imóvel vai te falar, um corretor de imóvel capacitado, um corretor de imóvel isento, um corretor de imóvel responsável, vai te falar o preço real do imóvel, não o preço que você quer ouvir, mas o preço real, o tempo de liquidez. Sim. E o assessor financeiro, a correspondente financeira, que acaba virando uma gestora das suas finanças, vai te falar qual a melhor forma de utilizar o que você já adquiriu com muito suor para executar uma melhoria do plano seu imobiliário, plano seu financeiro. Hoje, até como dica para os corretores, vender imóvel é muito mais do que o imóvel. Você vende um sonho e o sonho não tem preço. Isso para mim é muito claro, porque eu sou, né, eu gosto de imóvel, eu tenho imóveis, inclusive, que hoje eu tenho um imóvel que está para locação, já me dá uma renda, o valor do financiamento dele é menor do que o aluguel. E falando de moradia também, eu tenho imóvel próprio de moradia, então eu sei que o nosso sonho não tem preço. Só que o corretor, ele tá ali tem que ir muito além, a venda tem que ir muito além do que falar para ele, olha, esse imóvel é muito bom, está na melhor localização. Não, senta aqui. Uhum. É possível realizar esse sonho. Sim. E eu vou te ajudar. Tá aqui o imóvel, tá aqui a solução do pagamento para o seu imóvel. O cliente, hoje a venda, ela é relacionamento. A gente vende o problema que a gente soluciona para o nosso cliente. E o crédito, você está entregando a solução da realização do sonho. Então, é muito mais fácil do que imagina. Só que você precisa chegar com tudo pronto para o nosso cliente. A economia, o mercado, a área comercial hoje é assim que funciona. Então, você vai ser um corretor bem-sucedido, vai ter um VGV, né, como vocês falam, bom, quando você começar entregar muito mais que um contrato assinado, quando você entregar uma solução completa para a realização daquele sonho. Muito bacana. Tá vendo só? Investimento financeiro, mercado de fundo imobiliário, Bitcoin, o que nós falamos mais aqui? LCI, LCA. Teve até um LCI careca aí, que eu depois descobri o que é esse negócio de careca. O que é CDI isso? careca. CDI careca. É o custo do dinheiro que acompanha a Selic. Pois é. Bom, eu quero agradecer a audiência hoje sua aí, que está nos assistindo. Quero agradecer a Karine Mota, que hoje deu uma aula aqui de gestão financeira. Quero, dessa vez, te lembrar, deixe o seu contato para as pessoas entrarem em contato com você, te acharem nas redes sociais e manda aí uma mensagem para quem está buscando uma correspondente bancária, por que vai procurar a Karine Mota?
Vou deixar meu Instagram aqui para vocês, é @KarineMotti, com 2 T's. Vou deixar meu contato também, é 319-9380-7272. Faço questão de deixar meu telefone particular para todos os nossos seguidores e ouvintes aqui. E eu tenho certeza que hoje o meu escritório entrega muito mais do que crédito, entrega realização, entrega inteligência, estrutura robusta, matemática financeira, e você vai fazer a sua aquisição aí de uma forma rentável, maioria das vezes, com um crédito que de fato faça sentido para você e que acompanha também o mercado num todo. Muito obrigado. Esse episódio nós tivemos consultoria, tivemos a aula do mercado financeiro, tivemos aí uma indicação de uma correspondente bancária e tivemos também toda uma conversa onde realmente o imóvel é muito o fim de que todo mundo que busca dinheiro, busca uma renda variável, busca uma renda fixa, tem ali aquele apoio na onde a gente vai morar, viver com muita alegria, com a nossa família. Então, aproveita esse tempo. Se você gostou do episódio, dá um like, se inscreve no canal e espero você no próximo episódio de Imob Podcast.